Muito bem, boa tarde a todos que estiverem assistindo o nosso canal Vida de Leitor. Você que se interessou nesse projeto de história do Brasil a partir da literatura. Meu nome é Vladimir Júnior e hoje, nesta gravação, nesse vídeo, faremos a leitura da Carta de Pero Vaz de Caminha. A carta não é um documento muito longo, mas possui informações muito interessantes que nós elencaremos durante a sua leitura. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo, e aí assim nós fazemos a leitura da carta e a análise dela junto com vocês. Bem, vou colocar aqui num zoom bem bacana, 125, uma olhada aqui. Isso. Ok. Se vocês quiserem, esse documento é um documento público e um documento que não tem nenhum problema, nenhuma situação irregular caso vocês queiram acessá-lo. Os dados são públicos, dados, esse caso aqui do Ministério da Cultura e da Fundação Biblioteca Nacional, mas existem outras versões deste documento aqui que apresentam justamente a história que envolve a Carta de Pero Vaz de Caminha, o documento inaugural da literatura brasileira. Façamos a leitura dela. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, Pedro Álvares Cabral, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova. Que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para a formosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. De marinhagem e singraduras do caminho não darei conta a vossa alteza, porque não saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado. Ou seja, sobre os detalhes que envolveram a viagem e expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha não se encarrega de relatar. E ele continua da seguinte forma: portanto, Senhor, do que hei de falar começo e digo. A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março. Sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária, e ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde, com sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o achar, a uma e outra parte, mas não apareceu mais. Interessante que a partir dessa leitura aqui na primeira página, nós temos uma noção clara daquilo que o Pero Vaz de Caminha fala no começo. Ele não informa os pormenores, mas o relato dele é meramente objetivo. E assim, seguimos nosso caminho por este mar de longo até que, terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha a obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste dia, às horas de véspera, houvemos vista de terra. Primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, capitão, Pedro Álvares Cabral, pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. Mandou lançar o prumo, acharam 25 braças, e ao sol posto,
obra de 6 léguas da terra, surgimos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali permanecemos toda aquela noite, e à quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitos à terra, indo os navios pequenos diante por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braças até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os baquetéis e os esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mó, onde falaram entre si. E o capitão Mó mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que, ao chegar ao batel à boca do rio, já havia ali 18 ou 20 homens, ou seja, eles encontram primeiro 7 ou 8 homens que estavam andando ali pela região da praia, e aí, dada a curiosidade pela chegada dos portugueses, já se veio um aumento de número, ou seja, de 8 saltou para 20, duplicou, quase que triplica o número de indígenas que foram vê-los, foram ver os portugueses ali após a sua chegada. E essa descrição ele conta aqui, o Pero Vaz, nesse trecho. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, ou seja, eles andavam desavergonhados, andavam nus. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, pois por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho, que levava na cabeça um sombreiro preto. Deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas como de papagaio. E outro deu-lhe um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza. E com isto se volveu às naus por ser tarde e não poder haver deles mais fala, por causa do mar. Na noite seguinte, ventou tanto sueste com chuvaceiros que fez caçar as naus, especialmente a capitânia. E sexta pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela. E fomos ao longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados à popa na direção do norte, para ver se achávamos alguma brigada e bom pouso, onde nos demorássemos para tomar água e lenha. Não que nos minguasse, mas por aqui nos acertarmos. Quando fizemos vela, estariam já na praia sentados perto do rio, obra de 60 ou 70 homens que se haviam juntado ali poucos e poucos. Fomos de longo, e mandou o capitão aos navios pequenos que seguissem mais chegados à terra, e, se achassem pouso seguro para as naus, que amainassem. E, velejando nós pela costa, obra de 10 léguas do sítio de onde tínhamos levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos um recife com porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada. E meteram-se dentro e amainaram. Os navios arribaram sobre eles, e um pouco antes do sol posto amainaram também. Obra de uma légua do Recife, ancoraram em 11 braças. Estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, por mandado do capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no esquife a sondar o porto dentro, e tomou 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam numa almadia. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas, e na praia andavam muitos com seus arcos e setas, mas de nada lhes serviram. Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura.
nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta com um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são corredios e andavam tosquiados de tosquia alta, mas que de sobrepente de boa grandura, e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte por detrás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas. Seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas e andava pegada aos cabelos, pena e pena, com uma confeição branda como cera, mas não o era, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem para levantar, ou seja, aqui ele já dá uma descrição da aparência dos indígenas, daqueles indígenas que eles encontraram. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa por escrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem disse que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como que espantados. Deram-lhes ali de comer, pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo e, se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhe puseram a boca. Não gostaram nada nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma barrada, não beberam. Mal a tomaram na boca, que lavaram e logo a lançaram fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas, acenou que lhe as dessem. Folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e assinava para a terra, e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós assim por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não o queríamos nós entender, porque não lhe o havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhe as dera. Então estiraram-se de costas na alcatifa a dormir, sem buscarem maneira de cobrirem suas vergonhas, as quais não eram fanadas, e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. O capitão lhes mandou pôr por baixo das cabeças seus coxins. O da cabeleira esforçava-se por não a quebrar. Lançaram-lhes um manto por cima, e eles consentiram, quedaram-se e dormiram. Que é interessante que todo o processo de comunicação é feito por sinais, tendo em vista que os portugueses têm o português como língua, e os indígenas aqui ainda estavam no processo de descoberta e de catalogação a respeito do seu código linguístico. Continuando a nossa leitura. Ao sábado pela manhã, mandou o capitão fazer vela, e fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e alta de 6 a 7 braças. Entraram todas as naus dentro e ancoraram em 5 ou 6 braças, ancoragem dentro tão grande, tão formosa e tão segura, que podem abrigar-se nela mais de 200 navios e naus. E tanto que as naus quedaram ancoradas, todos os capitães vieram a esta nau do capitão Mor. E daqui mandou o capitão a Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias, que fossem em terra e levassem aqueles 2 homens e os deixassem ir com seu arco e setas.
E isto depois que fez dar a cada um sua camisa nova, sua carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso, que eles levaram nos braços, seus cascavéis e suas campainhas. E mandou com eles para lá ficar o mancebo degredado, criado de Dom João Telo, a quem chamam Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber de seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha direitos à praia. Ali acudiram logo obra de 200 homens, todos nus e com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levávamos acenaram-lhes que se afastassem e pousassem os arcos. E eles os pousaram, mas não se afastaram muito. E mal pousaram os arcos, logo saíram os que nós levávamos, e o mancebo degradado com eles. E saídos não pararam mais, nem esperavam pelo outro, mas antes corriam a quem mais corria. E passavam um rio que por ali corre, de água doce, de muita água que lhes dava pela braga, e outros muitos com eles. E foram assim correndo além do rio, entre umas moitas de palmas onde estavam ogros. Ali pararam. Entretanto, foi-se o degradado com o homem que, logo ao sair do batel, o agasalhou e o levou até lá. Mas logo tornaram a nós, e com ele vieram os outros que nós leváramos, os quais já vinham nus e sem carapuças. Então começaram de chegar muitos. Entravam pela beira do mar para os batéis, até que não mais podiam. Traziam cabaços de água e tomavam alguns barris que nós levávamos. Enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todos chegassem à borda do batel, mas junto a ele lançavam os barris que nós tomávamos, e pediam que lhes dessem alguma coisa. Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas, e a uns davam um cascavel, a outros uma manilha, de maneira que com aquele engodo quase nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos de setas por sombreiros e carapuças de linho, ou por qualquer coisa que homem lhes queria dar. Dali se partiram os outros dois mancebos, que os não vimos mais. Muitos deles, ou quase a maior parte dos que andavam ali, traziam aqueles bicos de osso nos beiços. E alguns que andavam sem eles tinham os beiços furados e nos buracos uns espelhos de pau, e pareciam espelhos de borracha. Outros traziam três daqueles bicos, a saber, um no meio e os dois nos cabos. Aí andavam outros, quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor e metade de tintura preta, a modos de azulada, e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles três ou quatro moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, aqui já falando da presença de mulheres indígenas, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, dias muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ali por então não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbaria deles ser tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenamos-lhes que se fossem. Assim o fizeram e passaram-se além do rio. Saíram três ou quatro homens nossos dos batéis, e encheram não sei quantos barris de água que nós levávamos e tornamos-nos as naus. Mas assim, quando assim vínhamos, acenaram-nos que nos tornássemos. Tornamos e eles mandaram degradado, e não quiseram que ficasse lá com eles. Degradado, só para um esclarecimento, era um criminoso que tinha sido condenado a uma espécie de exílio. O degradado não poderia mais permanecer na sua pátria, mas seria enviado ao exílio para uma outra pátria, um outro local, e lá cumpriria sua pena. Interessante porque isso é uma informação que será retomada ao longo da carta. Voltando, este levava uma bacia pequena e duas ou três carapuças vermelhas para lá as dar ao Senhor, se o lá houvesse. Não cuidaram de lhe tomar nada, antes o mandaram com tudo. Mas então Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar, ordenando que lhes desse aquilo. E ele tornou e o deu, à vista de nós, aquele que da primeira vez agasalhara. Logo voltou e nós trouxemo-lo. Esse que o agasalhou era já de idade,
e andava por Louçainha todo cheio de penas, pegadas pelo corpo, que parecia seteado como São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas, outros de vermelhas e outros de verdes. E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo acima daquela tintura. E certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que há muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizera vergonha, por não terem a sua como ela. Nenhum deles era afanado, mas todos assim como nós. E com isto nos tornamos e eles foram-se. À tarde saiu o capitão Mó em seu batel com todos nós outros e com os outros capitães das naus em seus batéis a folgar pela baía, em frente da praia. Mas ninguém saiu em terra, porque o capitão não quis, sem embargo de ninguém nela estar. Somente saiu ele com todos nós em um ilhéu grande, que na baía está e que na baixa mar fica muito vazio. Porém é por toda parte cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir, a não ser de barco ou a nado. Ali folgou ele e todos nós outros, bem 1 hora e meia. E alguns marinheiros que ali andavam com o chinchorro pescaram peixe miúdo, não muito. Então volvemos-nos às naus, já bem de noite. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se aprestassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um esperável, e dentro dele um altar muito bem corrigido. E ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique, em voz entoada, e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali, a qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali era com o capitão a bandeira de Cristo, com que saí de Belém, a qual sempre esteve levantada da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu uma cadeira alta, e nós todos lançados por essa areia, e pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto estivemos à missa e à pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andava folgando. E olhando-nos, sentaram-se. E depois de acabada a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram corno ou buzina, e começaram a saltar e dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em almadias, 2 ou 3 que aí tinham, as quais não são feitas como as que eu já vi. Somente são 3 craves, atadas entre si. E ali se metiam 4 ou 5, ou esses que queriam não se afastando quase nada da terra, senão enquanto podiam tomar pé. Acabada a pregação, voltou o capitão com todos nós para os batéis, com nossa bandeira alta. Embarcamos e fomos todos em direção à terra para passarmos ao longo por onde eles estavam, indo na dianteira por ordem do capitão. Bartolomeu Dias em seu esquife, com um pau de uma almadia que lhe o mar levara para lhe dar, e nós todos, obra de tiro de pedra, atrás dele. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais podiam. Acenaram-lhes que pousassem os arcos, e muitos deles os iam logo pôr em terra, e outros não. Andava aí um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não que a mim me parecesse que lhe tinham acatamento ou medo. Este os que assim andava afastando trazia seu arco e setas, e andava tinto de tintura vermelha pelos peitos, espadas, quadris, coxas e pernas até baixo, mas os vazios com a barriga e estômago eram de sua própria cor. E a tintura era assim vermelha que a água não comia nem desfazia. Antes, quando saía da água, parecia mais vermelha. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava entre eles, sem implicar em nada com ele para fazer-lhe mal. Antes lhe davam cabaças de água e acenavam aos do esquife que saíssem em terra. Com isto se volveu Bartolomeu Dias ao capitão, e viemos-nos às naus a comer
tangendo gaitas e trombetas sem lhes dar mais opressão. E eles tornaram-se a sentar na praia e assim por então ficaram. Neste ilhéu, quando fomos ouvir missa e pregação, a água espraía muito, deixando muita areia e muito cascalho a descoberto. Enquanto aí estávamos, foram alguns buscar marisco e apenas acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais viam tão grande e tão grosso como em nenhum tempo vi tamanho. Também acharam cascas de berbigões e amêijoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E tanto que comemos, vieram logo todos os capitães desta nau, por ordem do capitão Mor, com os quais ele se apartou e eu na companhia. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a Vossa Alteza, por meio pelo navio dos mantimentos, para melhor a mandar descobrir e saber dela mais do que nós agora podíamos saber, por irmos de nossa viagem. E entre muitas falas que no caso se fizeram, foi por todos a maior parte dito que seria muito bem. E nisto concluíram. E tanto que a conclusão foi tomada, perguntou mais se lhes parecia bem tomar por força um par destes homens para os mandar a Vossa Alteza, deixando aqui por eles outros dois destes degredados. Ou seja, aqui eles entram em um acordo em assembleia e resolvem relatar ao rei sobre a nova descoberta. Voltando, sobre isto acordaram que não era necessário tomar por força homens, porque era geral costume dos que assim levavam por força para alguma parte dizerem que há ali de tudo quanto lhes perguntam, e que melhor e muito melhor informação da terra dariam dois homens destes degradados que aqui deixassem, do que eles dariam se os levassem, por ser gente que ninguém entende. Nem eles tão cedo aprenderiam a falar para o saberem também dizer que muito melhor estou que os não digam, quanto Vossa Alteza cá mandar. E que, portanto, não cuidassem de aqui tomar ninguém por força, nem de fazer escândalo, para de todo mais os amansar e a pacificar, senão somente deixar aqui os dois degradados quando daqui partíssemos. E assim, por melhor a todos parecer, ficou determinado. Ou seja, eles tomam a decisão de deixar dois degradados aqui na região do Monte Pascoal, aquela região lá de Porto Seguro, estado da Bahia, atualmente. Acabado isto, disse o capitão que fôssemos nos batéis em terra e ver se ia bem como era o rio, e também para folgarmos. Fomos todos nos batéis em terra, armados e a bandeira conosco. Eles andavam ali na praia, à boca do rio, para onde nós íamos. E antes que chegássemos, pelo ensino que dantes tinham, puseram todos os arcos e acenavam que saíssemos. Mas tanto que os batéis puseram as proas em terra, passaram todos, logo todos além do rio, o qual não é mais largo que um jogo de mancal. E mal desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio, e meteram-se entre eles. Alguns aguardavam, outros afastavam-se. Era, porém, a coisa de maneira que todos andavam misturados. Eles ofereciam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho, ou por qualquer coisa que lhes davam. Passaram além tantos dos nossos e andavam assim misturados com eles, que eles se esquivavam e afastavam-se, e deles alguns iam-se para cima onde outros estavam. Então o capitão fez que dois homens o tomassem ao colo, passou o rio e fez tornar a todos. A gente que ali estava não seria mais que acostumada, e tanto que o capitão fez tornar a todos. Vieram a ele alguns daqueles, não porque o conhecessem por senhor, pois me parece que não entendem, nem tomavam disso conhecimento, mas porque a gente nossa passava já para aquém do rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas daquelas já ditas, resgatavam-nas por qualquer coisa, em tal maneira que os nossos trouxeram dali para as naus muitos arcos e setas e contas. Então, tornou-se o capitão daquém do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. Ali veríeis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados assim nos corpos como nas pernas, que, certo, pareciam bem assim. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril, e a nádega toda tinta daquela tintura preta, e o resto tudo da sua própria cor.
Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés. E suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas que nisso não havia nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça com um menino ou menina ao colo, atado com um pano, não sei de que, aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam, mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum. Depois andou o capitão para cima ao longo do rio, que corre sempre chegado à praia. Ali esperou um velho, que trazia na mão uma pá de almadia. Falava enquanto o capitão esteve com ele perante nós todos, sem nunca ninguém o entender, nem ele a nós quantas coisas que lhe demandávamos acerca de ouro, que nós desejávamos saber se na terra havia. Trazia este velho o beiço tão furado que lhe caberia pelo furo um grande dedo polegar, e metida nele uma pedra verde ruim que cerrava por fora esse buraco. O capitão lhe a fez tirar, e ele não sei que diabo falava e ia com ela direto ao capitão, para lhe a meter na boca. Estivemos sobre isso, rindo um pouco, e então enfadou-se o capitão e o deixou. E um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas por amostra. Depois houve o capitão, segundo creio, para com as outras coisas a mandar a vossa alteza. Andamos por aí vendo a ribeira, a qual é de muita água e muito boa. Ao longo dela muitas palmas, não muito altas, em que há muitos bons palmitos. Colhemos e comemos deles muitos. Então tornou-se o capitão para baixo, para a boca do rio, onde havíamos desembarcado. Além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então além do rio Diogo Dias, almoxarife que foi de Sacavém, que é homem gracioso e de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos. Eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez-lhes ali andando no chão muitas voltas ligeiras, e salto real, de que eles se espantavam e riam e folgavam muito. E conquanto com aquilo muito os segurou e afagou, tomavam logo uma espiveza, como de animais monteses, e foram-se para cima. Então, o capitão passou o rio com todos nós outros, e fomos pela praia de longo, e nos batéis assim rente da terra. Fomos até uma lagoa grande de água doce que está junto com a praia, porque toda aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai a água por muitos lugares. E depois de passarmos o rio, foram uns 7 ou 8 deles andar entre os marinheiros que se recolhiam os batéis. Levaram dali um tubarão, que Bartolomeu Dias matou, lhes levou e lançou na praia. Bastará dizer-vos que até aqui, como quer que eles um pouco se amansassem, logo de uma mão para outra se esquivavam, como pardais do cevadoiro. Homem não lhes ousa falar de rijo para não se esquivarem mais, e tudo se passa como eles querem, para os bem amansar. O capitão ao velho com quem falou deu uma carapuça vermelha, e com toda a fala que entre ambos se passou e com a carapuça que lhe deu, tanto que se apartou e começou a passar de passar o rio, foi-se logo recatando e não quis mais tornar de lá para aqui. Os outros dois que o capitão teve nas naus, a que deu o que já disse, nunca mais aqui apareceram, do que tiro ser gente bestial, de pouco saber e por isso tão esquiva. Porém, com tudo isso, andam muito bem curados e muito limpos. E naquilo me parece ainda mais que são como aves ou alimárias montesas, as quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos, tão famosos que não pode mais ser. Isto me faz presumir que não tem casas nem moradas a que se acolham, e o a que se criam os faz tais. Nem nós ainda até agora vimos nenhuma casa ou maneira delas. Mandou o capitão aquele degredado Afonso Ribeiro, que se fosse outra vez com eles. Ele foi e andou lá um bom pedaço, mas à tarde tornou-se, que o fizeram eles vir e não quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas, e não lhe tomaram nenhuma coisa do seu. Antes disse ele que um lhe tomaram umas continhas amarelas que levava e fugia com elas. E ele se queixou e os outros foram logo após, e lhe as tomaram e tornaram-lhes a dar. Então mandaram-no vir.
Disse que não vira lá entre eles senão umas choupaninhas de rama verde de fetos muito grandes, como de encredouro e minho. E assim nos tornamos as naus, já quase noite, a dormir. A segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como as outras vezes. Já muito poucos traziam arcos. Estiveram assim um pouco afastados de nós, e depois, pouco a pouco, misturaram-se conosco. Abraçavam-nos e folgavam, e alguns deles se esquivavam logo. Ali davam alguns arcos por folhas de papel e por alguma carapucinha velha ou por alguma coisa. Em tal maneira isto se passou que bem 20 ou 30 pessoas das nossas se foram com eles, onde muitos outros estavam com moças e mulheres. E trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, deles verdes e deles amarelos, dos quais, creio, o capitão há de mandar mostra a vossa alteza. Segundo diziam esses que lá foram, folgavam com eles. Neste dia os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por andarmos quase todos misturados. Ali alguns andavam daquelas tinturas quartejados, outros de metades, outros de tanta feição, como em panos de armar, e todos com os beiços furados, e muitos com os ossos neles, e outros sem ossos. Alguns traziam uns ouriços verdes de árvores que na cor queriam parecer de castanheiros, embora mais pequenos. E eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos que, esmagando-os entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de que eles andavam tintos. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Todos andam rapados até cima das orelhas, e assim as sobrancelhas e pestanas. Trazem todas as testas de fonte a fonte tintas da tintura preta, que parece uma fita preta, da largura de 2 dedos. E o capitão mandou aquele degredado Afonso Ribeiro e outros 2 degredados que fossem lá andar entre eles. E assim a Diogo Dantas, por ser homem ledo, com o que eles folgavam. Aos degredados mandou que ficassem lá esta noite. Foram-se lá todos e andaram entre eles. Segundo eles diziam, foram bem 1,5 léguas a uma povoação, em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas, cada uma, como esta nau capitânia. Eram de madeira, e das largas de tábuas, e cobertas de palha de razoada altura. Todas de uma só peça, sem nenhum repartimento, tinham dentro muitos esteios, e de esteio a esteio uma rede atada pelos cabos, alta, em que dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos, e tinham cada casa 2 portas pequenas, uma num cabo e outra no outro. Diziam que em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas, e que assim os achavam, e que lhes davam de comer daquela vianda, que eles tinham, a saber, muito inhame e outras sementes, que na terra há e eles comem. Mas quando se fez tarde, fizeram-nos logo tornar a todos e não quiseram que lá ficasse nenhum. Ainda, segundo diziam, queriam vir com eles. Resgataram lá por cascavéis e por outras coisinhas de pouco valor, que levavam papagaios vermelhos muito grandes e formosos, e 2 verdes pequeninos e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, maneira de tecido assaz formoso, segundo vossa alteza todas estas coisas verá, porque o capitão vulas há de mandar, segundo ele diz. E com isto vieram e nós tornamo-nos as naus. A terça-feira, depois de comer, fomos em terra da guarda de lenha e lavar roupa. Estavam na praia quando chegamos, obras de 60 ou 70 sem arcos e sem nada. Tanto que chegamos, vieram logo para nós, sem se esquivarem. Depois acudiram muitos, que seriam bem 200, todos sem arcos. Misturaram-se todos tanto conosco que alguns nos ajudavam a carregar lenha e a meter nos batéis. E lutavam com os nossos e tomavam muito prazer. Enquanto cortávamos a lenha, faziam 2 carpinteiros uma grande cruz, de um pau, e ontem para isso se cortou. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros, e creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que a faziam, do que por verem a cruz, porque eles não têm coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau entre 2 talas, muito bem atadas e por tal maneira que andam fortes.
segundo diziam os homens que ontem as suas casas foram, porque lhe as viram lá. Era já a conversação deles conosco tanta, que quase nos estorvavam no que havíamos de fazer. O capitão mandou a 2 degredados e a Diogo Dantas Dias que fossem lá à aldeia, e a outras, se houvessem novas delas, e que em toda maneira não viessem dormir às naus, ainda que eles os mandassem, e assim se foram. Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios por essas árvores, deles verdes e outros pardos, grandes e pequenos, de maneira que me parece que haverá muitos nessa terra. Porém eu não veria mais que até 9 ou 10. Outras aves então não vimos, somente algumas pombas seixas, e pareceram-me bastante maiores que as de Portugal. Alguns diziam que viram rolas. Eu não as vi. Mas, segundo os arvoredos são muito e grandes, e de infindas maneiras, não duvido que por esse sertão haja muitas aves. Cerca de noite nos volvemos para as naus com a nossa lenha. Eu creio, Senhor, que ainda não dei conta aqui a Vossa Alteza da feição de seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, as setas também compridas e os ferros delas de canas aparadas. Segundo Vossa Alteza, verá por alguns que eu creio, o capitão a ela há de enviar. A quarta-feira não fomos em terra, porque o capitão andou todo o dia no navio dos mantimentos a despejá-lo e fazer levar às naus isso que cada uma podia levar. Eles acudiram à praia, muitos, segundo das naus vimos. No dizer de Sancho de Tovar, que lá foi, seriam obra de 300. Diogo Dias e Afonso Ribeiro, degredado, aos quais o capitão ontem mandou que em toda maneira lá dormissem, volveram-se, já de noite, por eles não quererem que lá ficassem. Trouxeram papagaios verdes e outras aves pretas, quase como pegas, a não ser que tinham o bico branco e os rabos curtos. Quando Sancho de Tovar se recolheu a nau, queriam vir com ele alguns, mas ele não quis senão 2 mancebos dispostos e homens de prol. Mandou-os essa noite muito pensar e curar. Comeram toda a vianda que lhes deram, e mandou-lhe fazer-lhes cama de lençóis, segundo ele disse. Dormiram e folgaram aquela noite. E assim não houve mais este dia que para escrever seja. A quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo, quase pela manhã, e fomos em terra por mais lenha e água. E, em querendo o capitão sair desta nau, chegou Sancho de Tovar com seus 2 hóspedes. E por ele ainda não ter comido, puseram-lhe toalhas. Trouxeram-lhe vianda e comeu. Aos hóspedes sentaram cada um em sua cadeira. E de tudo que lhes deram comeram muito bem, especialmente lacão cozido, frio e arroz. Não lhes deram vinho, por Sancho de Tovar dizer que não bebiam bem. Acabado o comer, metemo-nos todos no batel e eles conosco. Deu um grumete a um deles a uma armadura grande de porco montês, bem revolta. Tanto que a tomou, meteu-a logo no beiço, e porque se lhe não queria segurar, deram-lhe uma pequena de cera vermelha. E ele ajeitou-lhe seu adereço de crás para ficar segura, e meteu-a no beiço, assim revolta para cima, e vinha tão contente com ela, como se tivesse uma grande joia. E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela, e não apareceu mais aí. Andariam na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles, e de aí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Traziam alguns deles arcos e setas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos. Bebiam alguns deles vinho, outros não podiam beber. Mas parece-me que se lhe avezarem, o beberão de boa vontade. Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que pareciam bem. Acarretavam dessa lenha quanta podiam, com muito boa vontade levavam-na aos batéis. Andavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós andávamos entre eles. Foi o capitão com alguns de nós, um pedaço por este arvoredo até uma ribeira grande, e de muita água que, a nosso parecer, era esta mesma, que vem a ter a praia e em que nós tomamos água. Ali ficamos um pedaço, bebendo e folgando, ao longo dela, entre esse arvoredo que é tanto tamanho, tão vasto de tantas plumagens, que homens não as podem contar.
Há entre ele muitas palmas, de que colhemos muitos e bons palmitos. Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direitos à cruz, que estava encostada a uma árvore junto com o rio, para se erguer amanhã, que é sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelhos e a beijássemos, para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. A esses 10 ou 12 que aí estavam, acenaram-lhes que fizessem assim, e foram logo todos beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem nenhuma crença. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crerem em nossa santa fé, a qual praza nosso Senhor que os traga, porque certo esta gente é boa e de boa simplicidade. Imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Portanto, Vossa Alteza, que não tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da sua salvação, e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Eles não lavram nem criam, não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária, costumada seja ao viver dos homens. Não comem senão desse inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos que a terra e as árvores de se lançam. Em com isto andam tais e tão rijos e tão nédios que não somos nós tanto, conquanto crigos e legumes comemos. Ou seja, além de destacar o aspecto saudável que esses índios tinham, ele destaca também o processo de subsistência e de uma utilização dos bens naturais que eles faziam, pois era a única forma que eles tinham de sobreviver e que esses alimentos os deixavam tão saudáveis e preparados para as atividades do cotidiano. Neste dia, continuando, enquanto ali andaram, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som do tamboril dos nossos, em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus. Se lhes homem acenava se queriam vir às naus, faziam-se logo prestes para isso, em tal maneira que, se a gente todos quisera convidar, todos vieram. Porém, não trouxemos esta noite as naus, senão 4 ou 5, a saber, o Capitão Mor, 2, e Simão de Miranda, 1, que trazia já por pajem, e Aires Gomes, outro, também por pajem. Um dos que o capitão trouxe era um dos hóspedes, que lhe trouxeram da primeira vez, quando aqui chegamos, o qual veio hoje aqui, vestido na sua camisa, e com ele um seu irmão. E foram esta noite muito bem agasalhados, assim de vianda como de cama, de colchões e lençóis, para os mais amansar. E hoje, que é sexta-feira, 1º dia de maio, pela manhã, saímos em terra com nossa bandeira e fomos desembarcar acima do rio contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor chantar a cruz, para melhor ser vista. Ali assinalou o capitão o lugar onde fizessem a cova para chantar. Enquanto a ficaram fazendo, ele com todos nós outros fomos pela cruz abaixo do rio, onde ela estava. Dali a trouxemos com esses religiosos e sacerdotes diante cantando em maneira de procissão. Eram já aí alguns deles, obra de 70 ou 80, e quando nos viram assim vir, alguns se foram meter debaixo dela para nos ajudar. Passamos o rio ao longo da praia e fomos-la por onde havia de ficar, que será do rio obra de 2 tiros de besta. Andando-se ali nisto, vieram bem 150 ou mais. Chantada a cruz com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram o altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco a ela obra de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelhos, assim como nós. E quando veio o evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até ser acabado. Então tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as mãos levantadas, em tal maneira sossegados que, certifico a Vossa Alteza, nos fez muita devoção.
Tiveram assim conosco até acabar da comunhão, depois da qual comungaram esses religiosos e sacerdotes e o capitão com alguns de nós outros. Alguns deles, por o sol ser grande, enquanto estávamos comungando, levantaram-se, e outros estiveram e ficaram. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, continua ali com aqueles que ficaram. Esse, estando nós assim, ajuntava estes que ali ficaram e ainda chamava outros. E andando assim entre eles falando, lhes assinou com o dedo para o altar e depois apontou o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bem. E nós assim o tomamos. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou em alva, e assim se subiu junto com o altar em uma cadeira. Ali nos pregou o do Evangelho dos Apóstolos, cujo dia hoje é, tratando, ao fim da pregação, deste vosso prosseguimento tão santo e virtuoso que nos aumentou a devoção. Esses que a pregação sempre estiveram, quedaram-se como nós olhando para ele. E aquele que digo chamava alguns que viessem para ali. Alguns viam e outros iam-se. E acabada a pregação, como Nicolau Coelho trouxesse muitas cruzes de estanho com crucifixos, que lhe ficaram ainda da outra vinda, houveram por bem que se lançasse cada um a sua ao pescoço. Pelo que o padre Frei Henrique se assentou ao pé da cruz e ali, a um por um, lançava sua atada em um fio ao pescoço, fazendo-lhe a primeiro beijar e a levantar as mãos. Vinham a isso muitos e lançaram-nas todas, que seriam obra de 40 ou 50. Isto acabado, era já bem 1 hora depois do meio-dia. Viemos as naus a comer, trazendo o capitão consigo aquele mesmo que fez aos outros aquela mostrança para o altar e para o céu, e um seu irmão com ele. Fez-lhe muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca e ao outro uma camisa de estoutras. E, segundo o que a mim a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, se não entender-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria, nem adoração tem. E bem creio que, se Vossa Alteza que mandar que entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé, pelos 2 degredados que aqui entre eles ficam, os quais ambos hoje também comungaram. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa e a quem deram pano com que se cobrisse. Puseram-lhe ao redor de si, porém, ao assentar, não fazia grande memória de o estender bem para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior quanto a vergonha. Ora veja, Vossa Alteza, se quem em tal inocência vive se converterá ou não, ensinando-lhes o que pertence à sua salvação. Acabado isto, fomos assim perante eles beijar a cruz. Despedimo-nos e viemos comer. Creio, Senhor, que com estes 2 degredados não ficam mais 2 grumetes, que esta noite se saíram desta nau no esquife fugidos para a terra. Não vieram mais, e cremos que ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos daqui nossa partida. Esta terra, Senhor, me pareceu que da ponta que mais contra o sul, vimos até outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista. Será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda a praia Parma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lã, lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem.
Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut, bastaria. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa santa fé. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nesta vossa terra vi, e se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha de tudo vos dizer, me fez assim por pelo miúdo. Interessante, a partir dessa leitura, que temos um detalhamento, ainda que objetivo, pois o próprio Pero avisa isso no começo da carta, daquela terra. Aquela terra que hoje é o município de Porto Seguro, na Bahia, e do detalhamento geográfico, do detalhamento das pessoas que viviam ali, da fauna, da flora que circundava aquela região. Uma terra riquíssima, riquíssima, inclusive muitíssimo extensa, pelo que o próprio Pero relata no final da carta. E a partir disso, caberiam aos degredados e aos mancebos que ficariam com eles ter uma dimensão dessa terra e das características que essa terra possuía e de como seus habitantes viviam ali. Dessa feita, uma primeira compreensão para compreendermos aquela que futuramente seria chamada de Brasil. E assim, por meio desse processo seja de descobrimento por uns, de invasão por outros, se deu a entrada daquele país que se chamaria de Brasil no cenário literário e no cenário histórico. Bom, esse foi o primeiro momento em que nós, por meio da literatura, tentamos entender um pouco acerca da história do Brasil. A carta de Pero Vaz de Caminha, ela não contabilizei no trecho lido, mas aquela carta também tinha um interesse por parte do próprio Pero para o rei Dom Manuel, pois Pero desejava com aquela carta obter favores próprios, incluindo o retorno de seu genro, Jorge do Ouro, que estava degradado em outra localidade. E interessante que esse favor é concedido, mas Jorge do Ouro não se sabe se ele consegue retornar a Portugal. Mas é interessante quanto que o Pero, a partir da documentação que ele nos apresenta dentro da carta, ele espera obter um favor, ter um favor por parte do rei. E interessante também o detalhamento que ele dá acerca da aparente devoção que os indígenas tinham, pois eles, por imitação, queriam fazer aquilo que os europeus faziam, principalmente no que diz respeito à devoção aos santos. E aí, a partir disso, ele conclui que o principal trabalho era de salvar aquelas pessoas, mas de que aquela nação, aquele povo, tinha tudo para virar um povo cristão extremamente devoto. Esses são pontos que a carta nos permite compreender e entender. A linguagem da carta é bem objetiva, os detalhamentos, eles ainda que sejam um pouquinho mais apresentáveis aqui, ainda que eles contenham alguns detalhes a mais, não seja um relato escritamente objetivo, os relatos em si eles são muito curtos, o Pero não passa 1, 2, 3, 4, 5, ou vários pontos da carta destacando o mesmo ponto, mas sempre passa de um ponto, vai para outro. E nesse sentido é que a carta é descrita, ela é apresentada. Esse foi o nosso primeiro vídeo em relação à história do Brasil a partir da literatura. Deixe o seu like. O que vocês já conheciam da carta? Vocês sabiam alguma coisa da carta, dos interesses que Pero Vaz de Caminha queria a partir da carta? Coloquem isso nos comentários para que nós possamos discutir e entender um pouco mais sobre a história do Brasil a partir da literatura.
E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que possamos compreender esse processo literário que envolve a história do Brasil.